Bom dia, bom dia, bom dia, com muita alegria hoje aqui para o nosso dia 30 de 40, meu Deus, que lindo, né? Que emoção estar com vocês aqui todos esses dias. E eu tenho certeza que Deus tem feito maravilhas nas nossas vidas nesse percurso. Um mês que estamos aqui todos os dias. Olhando para a nossa vida com bastante coragem, verdade e humildade. E isso assim hoje está transbordando meu coração de alegria, né? Porque a gente está completando um mês, 30 dias de 40. Bom dia, Regina, bom dia, Nara, bom dia, bom dia, bom dia. Eu não sei se o Instagram está avisando se a gente está ao vivo ou não. Mas vocês me ajudem aí a avisar as pessoas que nós estamos ao vivo, que nós estamos aqui sim, que nós estamos aqui todos os dias, né? Todos os dias nós estamos aqui, de segunda a segunda, até completarmos esse ciclo lindo de 40 dias, onde Deus tem, de alguma forma, impactado a minha vida e a sua vida. Bom dia, Simone, bom dia, bom dia, bom dia. Bom dia, com muita alegria, e hoje eu já estou aqui prontinha, porque depois de dar essa lição, que é a minha preferida, eu vou sair para fazer a minha caminhadinha, porque eu estou bem focada aqui no meu projeto, de cuidar de mim primeiro, de cuidar do meu corpo, de não ter mais dores, porque a mulher que se ama, a mulher sábia, ela edifica a sua casa, e ela edifica principalmente a sua casa interna, que é o seu corpo. Ela cuida daquilo que ela come, ela cuida daquilo que ela fala, ela cuida daquilo que ela pensa. Então, ela é prioridade na sua vida. Ela se posiciona nesse lugar de autorresponsabilidade. Ela para de se vitimizar. É isso que a gente tem aprendido aqui nessa jornada. Que a mulher sábia, que a mulher de Deus, que a mulher que edifica a sua casa, seu negócio, ela também edifica o seu próprio corpo. Ela cuida do seu bem-estar. Bom dia, Carla. Bom dia, bom dia, bom dia. E aí eu não sei se isso serve para você, mas que você possa ser prioridade na sua vida, que você não se deixe para depois, né? Todos os dias eu atendo mulheres de vários lugares do Brasil e do mundo, e elas sempre falam para mim que cuidam de tudo menos de si mesma. E aí é claro que um dia, mais cedo ou mais tarde, essa conta vai chegar, e que não chegue por meio da sua saúde. Se a sua saúde tem te mandado feedbacks negativos, é porque você não tem cuidado bem de você. Então, seja prioridade, faça assim comigo. Como eu, cumpra o compromisso, mas cumpra o compromisso com você também. Tô vindo aqui pra live, já tomei meu café, já arrumei minha cama, já me arrumei, né? Do jeito que dava, mas eu me arrumei. Tomei banho, passei meu protetor solar no meu rosto, passei um batonzinho, porque eu acho que não existe mulher feia, existe mulher sem batom. Passei perfume, me arrumei, tô aqui pra vocês de corpo, alma e coração. E quando eu terminar, eu vou fazer minha caminhada. Assim, simples assim. Sem rolo, sem confusão, sem justificativa, sem desculpa verdadeira. Eu escolho fazer isso. Nem sempre dá certo? Nem sempre. E tá tudo bem? Bom dia, Ju. Bom dia, Patrícia. Bom dia, bom dia. Gente, hoje essa lição daqui é a minha preferida. Tanto que ela tá aqui, ó, com um coraçãozinho, né? E eu tinha escrito aqui, lá em outubro de 2023, eu até deixei para que isso sirva assim de exemplo sempre para mim. Eu escrevi em outubro de 2023, eu tenho fé e creio que iremos nos mudar. Eu queria mudar. Esse era um desejo do meu coração, não sei se eu já contei aqui para vocês, mas por mais de 2 anos eu rezei em segredo, pedindo para Deus que o meu marido recebesse uma oportunidade fora da nossa cidade para que a gente mudasse. Porque eu tinha certeza que se a mudança partisse de mim, isso não teria força. Porque eu acredito que a mulher segue o homem. Sistemicamente, quando o homem segue a mulher, isso não tem força. Então eu rezei por muitos anos para que ele recebesse uma proposta. E lá de fevereiro de 2023, quando eu comecei a rezar por isso,
Aqui já era talvez março, né? Porque eu demorei um mês para chegar nessa lição. E só foi se concretizar em julho de 2024. Para você entender também que as coisas não acontecem assim do jeito que a gente quer. Muitas outras coisas tiveram que acontecer, principalmente comigo mesma, para que depois essa mudança acontecesse de fato. A mudança ela aconteceu no meu coração, no plano espiritual, para depois se materializar. Eu não sei o que é que você tem pedido, mas essa lição de hoje vem garantir para mim e para você, que independente do que seja, mais cedo ou mais tarde, sempre vai acontecer. Se for para o seu bem, se for para edificar a sua casa, em nome de Jesus, na sua vida, vai acontecer. Não desista de pedir. E a lição 30 de hoje tem como título, indo além do que limita a sua visão. Não se limite pelaquilo que você consegue ver hoje. Quem tem limite é município. Então não se limite. Ouse nos seus sonhos. E aí em Abacuque vem a confirmação. Então antes de entrar nessa lição de hoje, eu gostaria de te convidar a inspirar. Inspira o novo e solta o velho. Inspira o novo e solta o velho. Inspira e solta. Mais uma vez, inspira, solta. Mais uma vez, inspira e solta. Já pega o aviãozinho ali e manda para pelo menos 7 mulheres. Por favor, vamos lá, vamos hoje. Hoje a gente está no dia 30. E aí pega também sua Bíblia, lá em Abacuque 2, 2, 3. E presta atenção nessa leitura, que eu penso que é uma das minhas favoritas da Bíblia. Depois das histórias de Abraão, de Isaac, de Jacó, que eu gosto tanto, né? Eu gosto demais. E aí em Abacuque 2, está escrito assim: então o Senhor respondeu, escreva claramente a visão em tabuinhas, para que se leia facilmente, pois a visão aguarda um tempo designado. Ela fala do fim e não falhará. Ainda que se demore e espere, porque ela certamente virá e não atrasará. Qual que é o contexto? Eu não sei se ela conta aqui, mas eu vou contar. Abacuque era um rei e ele precisava de que algumas coisas acontecessem ali no seu reino. E ele rezou pedindo em oração que Deus lhe mandasse uma resposta. E o Senhor então respondeu para ele o que ele devia fazer. E o Senhor mesmo disse a Abacuque que ele escrevesse em tabuinhas. No nosso caso hoje, escreva no seu caderno. Cadê o seu caderno da materialização, mulher? Você não tem um caderno de manifestação? Desde 2000, eu acho que foi em 2022, mais ou menos, eu fiz um curso de manifestação com a Carmen Mendes. Quem é gaúcha aqui deve conhecer. Bom dia, Cacá. Bom dia, Inoá. Muito bom dia. Quem é gaúcha aqui, eu acho que deve conhecer a Carmen Mendes. É uma mentora de mulheres também que trabalha com espiritualidade, ela trabalha com meditação, ela trabalha com meditação, com espiritualidade, com manifestação. Ela é uma terapeuta também, assim como eu. Só que em 2022 ela tinha muito mais experiência do que eu naquela época, né? E aí eu fiz um curso com ela, ainda faço. Agora, por último, eu fiz da cura da criança interior, porque eu tô sempre buscando aprender coisas novas, eu tô sempre me trabalhando. Mas foi com a Carmen Mendes, lá em 2022, que eu aprendi a ter o caderno da materialização. Depois, nos programas com a Ana, a gente sempre recebia os caderninhos. E eu tenho aqui guardado os meus caderninhos. Ó, por exemplo, esse é o meu caderninho de 2024. De 2024. Tudo escrito. Tem desenho, quer ver? Deixa eu achar meu desenho.
Cadê o desenho, Fabrício? Tem desenho. Tem aqui as minhas falas, os meus pedidos, os meus agradecimentos. E desse ano tem também. De 2025. Ah, tem coisas aqui. Caiu. Mas esse é o caderno de 2025. Tem desenho? Eu acho que tem. Deixa eu ver se tem desenho já nesse. Não tem ainda? Tá faltando um desenho aqui. Mas sempre eu tenho. E assim eu tenho o caderno de 2023, que deve estar guardado em algum lugar, porque eu ainda tenho coisas da mudança na caixa, porque aqui o escritório é pequeno, não tem tanto armário. Mas eu tenho meu caderno de 23, eu tenho meu caderno de 2022, que foi quando eu aprendi a fazer esse caderno da materialização. Então aqui, nessa lição do dia 30, a gente aprende com Deus que nós devemos ter o nosso caderninho da materialização. Seus cadernos são iguais? Ai, que legal! Que você tenha os seus caderninhos. Naquela época eles precisavam de tabuinhas. A gente não precisa mais de tabuinhas. Você pode ter um caderno. Você pode ser ousada nos seus pedidos, nos seus desejos. Desde que eles não ofendam ninguém, desde que eles não vá contra ninguém. Você tem que ter o seu caderninho dos sonhos, mulher. Depois, quando a gente vai fazer esses cursos de alto impacto emocional, cursos de coach, cursos de PNL, todos eles falam do caderno da manifestação, ou é mural dos sonhos, eu sei lá que nome que eles dão para isso. Mas de onde tudo isso veio? E depois eu estava aprendendo com meu marido na época da pandemia, que ele estudou com o Tony Robbins, que é o maior coach do mundo, que ele também ensina sobre o mural dos sonhos. Só que na verdade, todos eles copiam Deus. Porque quem ensinou primeiro o mural dos sonhos para Abacuque foi Deus. Porque o Senhor respondeu para ele no pedido de oração dele: escreva claramente em tabuinhas para que se leia facilmente. Não pode ser um sonho que nem você sabe decifrar o que é. Tem que ser claro, tem que ser específico, qualquer pessoa, uma criança de 7 anos tem que ler e tem que entender o seu desejo. Escreva para que se leia claramente, pois a visão aguarda um tempo designado. Não é o meu tempo, não é o seu tempo. Veja, eu rezei mais de 2 anos para poder mudar. Eu não sei o que você tem pedido, mas peça. E aí ele diz mais: ela fala do fim e não falhará. Ainda que se demore, espere-a, pois ela certamente virá e não se atrasará. Pois o tempo de Deus não é o mesmo que o nosso. Bom dia, Ana Paula. Que alegria ter você aqui. Que saudade, que delícia. Então ela continua então assim nesse texto de hoje. Essa resposta deu ao profeta Abacuque quando ele estava apresentando ao Senhor em orações os seus questionamentos sobre o motivo de tantas lutas, injustiças e destruição sobre o povo de Deus. Ele diz que vai ficar sentado esperando a direção de Deus, mas Deus respondeu dizendo que ele deveria escrever claramente em tábuas a visão desejada, de modo que leia facilmente, pois no tempo apropriado, mesmo que demore, vai se cumprir. E eu até tinha enganado aqui com o cargo da pessoa, eu achei que ele era um rei, né? E na verdade Abacuque é um profeta. E a visão fala do futuro. Veja, que Deus manda o agir na direção do que ele queria que acontecesse. Não era para ficar parado esperando Deus falar apenas. Era para agir, construindo com clareza a visão que ele esperava. Entende que não adianta você ficar olhando para a sua situação difícil, que você tem que focar naquilo que você quer. Foca no objetivo, não é no problema.
Quantas de vocês, gente, vêm para uma sessão de diagnóstico, vêm para um atendimento com problemas de estimação? E é toda vez a mesma história. É porque o meu pai, é porque é minha mãe, é porque é 10 anos atrás, é porque é 20 anos atrás. Querida, pelo amor de Deus, sai desse lugar. Esse não é um lugar de vida, esse não é um lugar de concretização, esse não é um lugar de paz e de plenitude. Você e eu precisamos focar naquilo que a gente deseja, como se fosse verdade. Esses dias eu participei de uma experiência com a Camila Vieira também, no encontro que ela fez, e até convidei a minha amiga Simone para participar junto, onde com as técnicas avançadas de coach, de desenvolvimento da mente, de reprogramação, ela nos faz sentir vivendo aquilo que a gente deseja. E é incrível porque o corpo muda quando você vai para esse lugar de criação. O empoderamento nosso muda. Entende? Eu não sei qual é o seu pedido para Deus, mas sinta como se já fosse verdade. Escreva em detalhes, de uma forma que dê para entender claramente. E ela continua: Deus estava ensinando a Abacuque um princípio. Esse princípio fala que para acessarmos coisas que queremos viver e ainda não vivemos, precisamos primeiro ter clareza do que desejamos. Se você não sabe o que você quer, como é que você vai realizar? Eu quero ser próspera. O que é ser próspera para você? Eu quero ser feliz. O que é felicidade para você? Seja específica. Eu quero que Deus mude tudo na minha vida. Tudo o que, criatura? Tem que ser específica, tem que ser clara. E ele continua. E ela continua: não basta ter clareza, precisamos escrever a visão de maneira que facilmente seja vista. Não só pelas outras pessoas, mas principalmente para nós mesmas. A visão clara produz uma imagem no nosso cérebro. E você já aprendeu que o nosso cérebro não distingue o real do imaginário. Todas as vezes que conseguir visualizar com detalhes o que deseja viver no futuro, criará uma nova memória, uma nova sinapse. Nossas memórias podem ser criadas por experiências que vivemos, realidade, ou por visualização do que desejamos viver, imaginação. Quantas de vocês aqui tem um caderninho da manifestação? Quantas de vocês aqui tem uma pasta no Pinterest com a vida que você deseja ter? Me diz. Ergue a mãozinha aí para eu saber. Quantas de vocês já vem manifestando aquilo que você quer? Já vem mostrando para o seu cérebro o que você quer? E está aprendendo a parar de reclamar, a murmurar? Quantas? Me diz. Eu quero saber. E ela continua. Em Romanos 12:2, somos exortadas com a frase: não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transforme-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa e agradável, perfeita vontade de Deus. Não se limite pela sua situação atual. Não sonhe com base nas suas possibilidades de hoje. Kelly. Isso mesmo. Vamos mudar isso. Vamos focar naquilo que a gente quer e não naquilo que a gente não quer, não é verdade? E uma maneira de renovar a nossa mente é mudar intencionalmente o que temos projetado para o nosso futuro. Podemos escolher sermos guiadas pelo medo, pela dificuldade, pelas circunstâncias atuais, ou podemos não nos moldar ao padrão deste mundo. Não nos conformar com as lutas e dificuldades, como fez o profeta Abacuque, e perguntar para Deus tudo o que precisa ser transformado em nós para que possamos viver um futuro diferente das dores do presente. E assim como Deus respondeu a Abacuque, uma das coisas que precisamos fazer hoje, mesmo em meio às dificuldades, é renovar a nossa mente, é construir claramente uma visão positiva de futuro. Tenho incontáveis testemunhos do poder da visão positiva de futuro. Posso dizer que nos anos mais difíceis do meu casamento, fui provada pela minha coach, Margarida Hall, a escrever detalhadamente qual a minha visão positiva de futuro para o meu casamento
e a ler essa visão todos os dias antes de dormir e ao acordar. Era uma tarefa. Tem o mural do Pinterest e as metas, planos do ano em calendário, em caderno. Que bom, que bom. Eu também deveria colocar imagens poderosas que representassem essa visão positiva e olhar todos os dias por alguns minutos para que essas imagens e me ver vivendo-as com alegria. A felicidade, a harmonia, a confiança, o respeito, a cumplicidade e o amor no meu casamento do futuro. Embora tudo isso fosse muito diferente do que eu estava de fato vivendo no meu casamento. Essa visão positiva do futuro me manteve com esperança, me manteve enfrentando a dor do processo de moer o meu orgulho e transformar o meu caráter. Eu não sei qual a situação que você está vivendo hoje, mas eu tenho certeza que se você focar naquilo que você quer, cedo ou tarde, aquilo vai se realizar. Se você focar na dor, é mais dor que você vai ter. Se você focar nas coisas que passaram, você vai continuar vivendo o passado. Então, foque no que você quer. Uma das tarefas que eu costumo passar para as minhas clientes, que são assim, lamurientas, que são melancólicas, que sempre trazem o passado, eu digo para elas o seguinte: escreva uma carta da sua vida, com detalhes, desde o dia que você nasceu até hoje. Tudo que você lembra, coloca ali, sem detalhe, sem se preocupar com o tempo, espaço, o ano certo. Escreva a sua vida. Termine dizendo: foi assim. Dobre, coloque no envelope e põe lá. Você sabe que a sua história é aquela, mas eu não preciso ficar olhando mais para ela todos os dias. Eu foco aqui. Eu foco no que eu quero a partir de agora. Eu fiz isso, gente. Lá em 2014, eu precisei focar em coisas positivas, porque a minha realidade naquele momento era de muita dor e sofrimento. E desde então, eu venho cada vez mais e mais focando no que eu quero. Já tenho o que você quer completamente, Fabrícia? Não. Mas eu peço todos os dias por aquilo que eu quero e desejo. Aos poucos, e até eu estava dizendo essa semana para minha filha, né? Eu estava dizendo, de verdade, assim, se eu for olhar para minha vida, Deus tem sido tão bom. Porque Ele tem feito as coisas que eu peço para Ele. Não porque eu mereço, porque eu sou pecadora. Mas Ele tem feito, não do jeito que eu quero, mas Ele tem feito. Ele tem feito, gente. Desde a máquina de lavar louça, que eu já contei acho para vocês aqui. Desde a minha mudança aqui para Santa Catarina. Desde o meu apartamento aqui com janelas grandes, sala grande, sacada. Tudo isso eu fui pedindo para Deus. Quando meu marido veio aqui para Joinville em maio do ano passado e eu fiquei em Dourados com as meninas por 4 meses, eu não tinha muito o que fazer. Mas chegou na hora certa, Vilma, depois você assiste o começo. E aí o que eu fiz? Eu criei uma pasta no Pinterest que chamava o meu apartamento novo. E eu comecei a colocar nessa pastinha coisas que eu queria que tivesse no meu apartamento novo. Mesmo o meu marido, mesmo a gente não tendo certeza se viria ou não. Meu marido tinha vindo fazer um teste. Mas eu já comecei a alimentar a minha imaginação, a minha mente com as coisas que eu queria. Desde a sala com janelão, desde a sacada, a máquina de lavar louça, o jogo de panelas que eu queria, como é que eu queria que fosse minha cama, a cama das meninas, a máquina de lavar louça, a máquina de lavar roupa, a geladeira. Tudo isso eu fui colocando lá na minha pastinha. Coisas que hoje eu olho e digo, nossa, é real. É real. Ter vocês aqui comigo nas lives, tá lá no meu mural dos sonhos, eu fazendo live, eu dando aula no online, eu atendendo de forma online, tudo isso tem nas minhas pastinhas. Deus é tão cuidadoso que uma das imagens que eu tenho lá, fazendo atendimento, tem um abajur bem grande assim, bem bonito. E lá na minha sala, no meu escritório, tem um abajur desses.
quando eu aluguei a sala, tinha um abajurzinho bem pequeno. E um dia eu peguei e disse pra Natália, pra Nath, que é a moça que cuida lá do espaço onde eu trabalho, e disse: Nath, essa luminária não tá me ajudando muito, ela é muito pequena, ela é muito fraca, será que a gente podia ver uma outra, né? Aí passou um dia, 2, chega ela com aquela luminária linda, que tinha lá na minha pastinha do Pinterest. Detalhes, gente. Deus é um Deus de detalhes. Por isso que eu amo essa lição. Porque cedo ou tarde, você se vê na imagem. Como no ano passado, acho que a Simone ainda tá aqui, se não tá, ela vai ver depois. Nós fomos para um evento em Salvador. E eu tinha visto uma foto de uma moça com a mão assim, segurando com o marido dela, namorado dela, sei lá o quê. E aí eu cheguei lá no Pelourinho e falei: gente, esse é o lugar da foto. Esse é o lugar da foto. E aí foi um auê pra eu, tá aqui, pra gente conseguir fazer a foto do meu mural dos sonhos. E aí o marido da Simone, o Walker, com todo amor, com todo carinho do coração dele, que ele é uma pessoa muito generosa, falou: não, gente, a gente tem que ajudar ela, vamos fazer a foto do mural dos sonhos. E a gente fez a foto do mural dos sonhos. Vou até colocar hoje ela aqui de capa, porque eu até me emociono, porque Deus é esse que sutilmente ele realiza os seus desejos, não do jeito que você quer, mas ele realiza. Cedo ou tarde, ele realiza. E você se vê ali vivendo o seu sonho, no tempo de Deus. Então, assim como Deus respondeu a Abacuque, uma das coisas que precisamos fazer hoje, mesmo em meio às dificuldades, é renovar nossa mente. É construir claramente uma visão positiva de futuro. É escrever no seu caderno, é desenhar, é trazer imagens hoje com os recursos que a gente tem. Você não precisa recortar, a não ser que você queira. Se você quiser construir o seu mural dos sonhos numa cartolina, com desenhos, colocar as crianças para participar disso, faça isso, é maravilhoso. Mas se você não quer, se você não gosta tanto, faz no Pinterest, é tão fácil. O Pinterest é um aplicativo que tem lá, disponível no celular, e você vai colocando imagens lá. Você salva as imagens que você quer. Ele mesmo tem um banco de imagens. Você só precisa salvar na sua pasta. E aí todos os dias, de manhã e de tarde, antes de dormir, e quando você acorda, você olha. Ah, mas eu não tenho tempo de olhar todo dia. Nem eu tenho, sempre. Mas sempre que eu posso, eu tô ali olhando. Eu tô ali alimentando a minha mente com o que eu quero. Tenho incontáveis testemunhos, isso ela já colocou, né? Então vamos lá de novo pro final. E ela me manteve com força e coragem diante dos dias mais difíceis e no foco para buscar mais e mais conhecimento, mais tempo com Deus, mais leitura da Bíblia, mais verdade, reconhecer tudo que precisava de transformação em mim. E me fez ter saúde física e emocional nos momentos de mais dor, quando parecia não ter mais jeito. Esse é o poder sobrenatural da visão positiva do futuro. Ela projeta a nossa mente e produz em nós todo o necessário para suportar a jornada, para fazermos o que precisa ser feito. Se realmente for o mais profundo desejo do seu coração, a visão tem o poder de fazer arder o seu coração diante daquele sonho, e assim passa a vencer todos os sabotadores da sua jornada até lá. A visão faz você dizer não para os velhos erros, se arrepender e pedir perdão, buscar novos conhecimentos, ensina-o a ser mais humilde e a pedir ajuda quando não conseguir mais sozinha. Abre o seu coração para Deus e a torna resiliente e obstinada diante dos desafios que precisam ser vencidos. Essa visão positiva de futuro é a vacina contra a procrastinação, o medo e os comportamentos de autossabotagem. Quando você tem uma visão clara do que você quer, mesmo que você não esteja se sentindo muito bem, mesmo que você tenha todos os motivos para deitar, para ficar rolando feed, para ficar se comparando com a vida da outra, você vai lembrar: não, mas eu tenho um desejo, mas eu tenho um sonho ardente aqui no meu coração. Vamos lá, vamos fazer. Vocês acham que eu sempre quero ficar aqui sentada, trabalhando, estudando, fazendo live,
Tem dias que eu nem consigo sentar, mas hoje, graças a Deus, eu não tô com dor. Eu não tô com dor, mas acho que foi domingo, ou foi segunda, eu não lembro mais se foi domingo ou foi segunda, que eu não tava nem conseguindo sentar, que de tanta dor que eu tava, né? E agora eu achava que eu tava com dor no nervo ciático, ali na lombar, e na verdade, gente, eu não sei se vocês conhecem, né? Apófise, o nervo da alma. É esse nervo que está inflamado em mim. Olha que coisa. Não sabia que existia isso. Fiquei sabendo agora, recente. Ontem eu comecei a fazer exercícios para fortalecer esse nervo, que o meu está inflamado por conta de ficar muito tempo sentado. Nem sabia que existia. Depois, até a Dani, se a Dani estiver assistindo aqui, se ela assistir depois, ela me fala se ela tem algum exercício para esse nervo. Ah, faz isso, Vilma. Já se vê com a carteira na mão. Então, trazendo consciência hoje para a nossa vida. Nossa visão define nossos resultados. Ter uma visão clara e positiva de futuro muda o seu foco das dores do passado e a faz viver o presente com fé, com alegria e com esperança. Quando criar uma visão positiva para o seu futuro, cria um mundo de possibilidades dentro e fora de você. Tudo isso no campo emocional, espiritual e comportamental. Então agora chegou a sua vez. Chegou a hora de trabalhar. Você vai construir sua visão positiva de futuro para todas as áreas da sua vida. Não faça isso com pressa ou de qualquer jeito. Estamos falando da sua vida e da vida de todas as pessoas que você ama. Sua felicidade, prosperidade e as suas realizações interferem na vida de muito mais pessoas do que você pode imaginar. Lembre-se de que fomos feitas para sermos luz no mundo e sal na terra. Só que, para iluminarmos os caminhos de outras pessoas e darmos sabor à vida delas, precisamos estar com lamparinas acesas. Não pode faltar azeite. Ou seja, precisamos ser cheios de luz, do fogo, de combustível de verdade, primeiro em nós, entendeu? Você agora vai pegar um caderno e vai escrever com clareza os detalhes, como vai ser o seu futuro. Mas antes de começar, faça a oração no fim desse capítulo. Abra o seu coração para Deus e peça que todos os seus sonhos e projetos só se realizem se estiverem 100% de acordo com a vontade dele para sua vida. A seguir, ela traz aqui uma lista que você deve contemplar. Atenção, seja ousada. Seja ousada. E aí a tarefa de hoje então é: escreva sua visão positiva, extraordinária de futuro. Para qual? Para o seu casamento, para os seus filhos, para os seus parentes, para a sua saúde, para o seu lazer, para o servir, para o profissional, para o financeiro, para o emocional, para o espiritual e para os seus bens materiais. Essa tarefa de hoje aqui eu vou depois tirar foto e vou colocar lá no nosso grupo, porque essa lição de hoje ela é muito importante, tá? Então eu vou colocar lá para vocês na íntegra a tarefa que tá aqui no livro, que é essa aqui, ó, detalhadinha, tá vendo? Detalhadinha. O meu tá todo marcado. E a oração é assim. A música é Deus que surpreende. E a oração é a seguinte: meu Senhor e Pai, que privilégio aprender com a Tua palavra todos os dias e receber a Sua direção para a minha vida. A Tua palavra é viva e luz para o meu caminho. Eu clamo a Ti, Senhor, que a visão positiva que eu escrevi agora sobre a minha vida seja 100% alinhada aos Seus planos para mim. Não me deixe, Senhor, desviar nem para a direita nem para a esquerda da Tua vontade para a minha vida. Espírito Santo de Deus, guia a minha mente e o meu coração todos os dias e me conduz na direção de cada visão positiva para o meu futuro. Que eu possa, por meio da renovação da minha mente, experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus para mim. Te amo, Jesus. Amém. Amém, amém, amém.
Que essa também seja a sua lição preferida. Que Deus possa te trazer hoje esperança, refrigério para sua alma, para que você volte a sonhar novamente. Quantas de nós paramos de sonhar ao longo da vida? Inclusive agora, né? Tem um filme passando na Netflix muito bonito, né? De uma jovem. O filme acho que chama A Lista da Minha Vida, uma coisa assim. Eu até passei para uma cliente assistir essa semana. Quantas de nós paramos de sonhar? Quantas de nós paramos de acreditar num futuro feliz por conta das nossas decisões, das nossas plantações erradas? Mas agora, o que essa lição traz de mensagem para mim e para você é que é possível, sim, viver um recomeço com Deus, trazendo clareza, trazendo verdade, humildade e esperança para a nossa vida. Mas para que você faça esse caminho, esse percurso do recomeço, você precisa agir com verdade, com coragem, com humildade. Reconhecer os seus erros, aquilo que você fazia que não estava alinhado aos planos de Deus. Reconhecer suas falhas com seu marido, com seus filhos, com a sua casa, com o seu trabalho, trazendo ordem, uma ordem que traz fluidez para mim e para a sua vida. Colocando Deus no centro. E aí é eu, Deus, família, trabalho. Quando você coloca essa ordem em prática na sua vida muda. Quando você reconhece que era movida pelo orgulho, e o orgulho ele se manifesta de várias formas, vocês viram nas lições passadas. Quantas de nós somos orgulhosas e dizemos que não somos? Que somos humildes só porque somos educadas. E a gente também aprendeu ao longo desses 30 dias, gente, 30 dias, vocês têm noção? Fazem 30 dias que vocês estão aqui comigo todos os dias. É só pela graça do Senhor, tá? Não é pela graça humana. Pela graça humana eu já tinha desistido. Mas pela honra e glória do Senhor nós estamos aqui juntas. Eu pego na sua mão, você pega na minha e a gente vai até o final junto. Porque eu acredito que a gente pode transformar a nossa vida. Eu já transformei a minha muitas vezes. De vez em quando eu caio. Sou seduzida pelo caminho mais fácil, mas eu volto. Eu voltei. Recomeçando. Mas para nunca mais ter que recomeçar. E que você também possa decidir hoje qual área da sua vida você precisa recomeçar para nunca mais recomeçar. É no seu trabalho? É com o seu marido? É com os seus filhos? Conciliar tudo isso não é uma tarefa muito fácil, mas é possível. Desde que eu traga ordem para minha vida. Amor e ordem. Eu não sei o que você está passando. Já disse isso uma vez, vou dizer de novo. Mas o que eu posso te garantir, que independente daquilo que foi, eu e você temos o direito de recomeçar. E porque nós temos o direito de recomeçar, eu quero que você esteja comigo no dia 12. Na nossa imersão online, o recomeço. Para mim e para você que quer recomeçar a sua vida. De um jeito diferente, de um jeito mais próspero, mais saudável. Com muito mais segurança, com muito mais amor próprio. Sem vitimismo, sem mimimi. Vida de adulta ali, ó. E agora, o que a gente vai fazer? Se você estiver comprometida realmente com a sua transformação, com a sua mudança, eu espero você no dia 12. Como que faz, Fabrícia? É só você fazer a sua inscrição. O valor ele é simbólico, nós vamos ficar uma manhã inteira junto. Eu vou olhar para você, nós vamos fazer exercício juntas. Mais que isso, eu sinto muito, mas eu não consigo fazer. Eu já estou aqui por 40 dias com você. E a intenção é fechar com chave de ouro nesse dia 12. Então nós temos aí mais 10 dias pela frente. Hoje a gente está no dia 30, mas o objetivo aqui é 40 dias para levar todas as áreas da nossa vida além. E aí, paralelo a isso, a gente vai ter esse encontro no dia 12. Para a gente fechar com chave de ouro os nossos encontros. Vai ser num sábado para que a maioria possa participar. E aquelas que trabalham no sábado e não pode, vai ficar gravado, você pode assistir de novo. Então se comprometa comigo de estar nessa imersão, traga mais uma mulher. Nós temos esse poder de transformar a nossa vida e a vida daqueles com quem a gente convive. Muitas vezes não é o seu marido que vai mudar. Eu sei que você deseja
Por muitos anos eu também desejei que o meu marido mudasse. Mas quem precisou mudar primeiro foi eu. E só depois que eu mudei, o meu marido mudou. As minhas filhas mudaram. A minha casa mudou. O meu casamento mudou. Então sai desse lugar de querer que o seu marido mude. Sabe? Sai desse lugar de achar que o outro tem que mudar, que o problema é o outro. E tá tudo bem se o problema for o outro, mas a solução tá em você, então muda você. Eu vou te mandar o link depois, tá, Vilma? É só você fazer o link. Lá na minha bio tem o link, mas eu mando pra você. Só me falar um oi ali quando terminar a nossa live, que eu mando pra você o link e você faz a inscrição. E todas as outras estão convidadas. Todas as outras estão convidadas a estar comigo no dia 12. E mais, traz uma amiga. Pega alguém pela mão, eu tenho pegado na sua mão aqui por 30 dias. Pega na mão de alguém, traga também. Esse é o nosso papel, ajudar o outro. Quem não serve para servir, não serve para viver. Eu já falei isso ontem. Então faça isso por alguém, faz por você e faz por alguém. Chama alguém que você sabe que está com a vida enrolada lá, que está presa no passado, nas dores do passado. Gente, os nossos bloqueios emocionais, eles paralisam a nossa vida. Eu não sei se eu falei para vocês, mas tem algumas pessoas aqui que já estão inscritas, que já estão fazendo comigo o processo Vida de Mulher, que é um programa que eu criei, onde eu também criei um método único, exclusivo. Com figuras ilustrativas a gente consegue descobrir aonde está a raiz dos seus problemas. E depois de descobrir aonde está a raiz dos seus problemas, a gente vai trabalhar para que você saia daquele lugar. Então, insegurança, medo, sentimento de trava, tudo isso é possível. Qual foi o outro caso que teve? Insegurança, medo, problemas financeiros, bloqueios com casamento. Tudo isso tem uma raiz. Tem uma raiz. E geralmente essa raiz vem lá da sua infância. E quando então a gente descobre qual é a raiz, a gente consegue tratar. Diferente disso, você vai usar só coisas paliativas. Porque a raiz continua inflamada. Entende? Se você quiser saber mais sobre esse programa, sobre esse protocolo que eu criei, que eu recebi de Deus esse download, porque não foi eu só. Não foi eu. Eu estudei muitas coisas, mas juntar todas as pedrinhas foi Deus que me ajudou. Então, se você também quer se submeter a esse programa, a esse método único, exclusivo, depois também você me chama ali no direct que eu te explico como funciona. Mas o convite hoje é único, exclusivo para você participar comigo no dia 12, tá bem? Um beijo grande para você, faça o seu mural dos sonhos, crie a sua visão positiva de futuro. Daqui a pouquinho vocês correm lá no grupo, porque eu vou colocar as fotos e a oração do dia de hoje, para que você tire um tempo. Lembra, não é para fazer corrida, é para você tirar um tempo para você. E escreva com detalhes como é que você quer que seja a sua vida. Esse é o combinado para hoje, tá bom? Eu espero vocês amanhã para o nosso dia 31. 31 dias. Eu e você aqui, mãozinha pegada, a gente vai assim até o final. Entendeu? Beijo grande pra vocês, fiquem todas com Deus e até amanhã, se Deus quiser. Traz mais uma amiga, traz. Por algum motivo o Instagram não tá avisando que eu tô ao vivo e tá tudo bem. A gente segue mesmo assim. Então eu conto com a sua colaboração, com a sua participação, para que você chame outras mulheres. E assim juntas a gente vai além. Sozinha a gente vai rápido, mas juntas a gente vai além. Eu acredito nisso. E é por isso que eu tô aqui, com esse objetivo, de levarmos todas as áreas da nossa vida além, colocando Deus no centro. Beijo grande para você, uma excelente quinta-feira e até amanhã, se Deus quiser. Tchau!